Me diz uma coisa, em que momento você passou a acreditar que precisa de mais motivação na sua vida? Hoje eu vou te mostrar que o mau uso desse conceito psicológico está arruinando a vida de muitas pessoas. E será que você é uma delas? Saudações, seja muito bem-vindo ao Inner Innovation. Eu sou Rafael Bauti e eu tô aqui a te ajudar a entrar, mergulhar nesse universo interno e favorecer o seu autoconhecimento. De maneira geral, o conceito de motivação é simples. Mas hoje eu vou te mostrar que existe uma concepção muito equivocada, um detalhe que parece simples e que vai fazer toda a diferença para a gente falar do conceito psicológico motivação. É a motivação que, de maneira mais coloquial, corre por aí. Falar de motivação parte-se do princípio que os nossos comportamentos, que o nosso movimento, ele tem um objetivo. Então você contrai o seu braço e você faz movimentos com o dedo porque você tem o objetivo de aliviar a coceira que está no nariz. Veja bem, isso que eu estou trazendo é um pouco óbvio. Se você está caminhando na rua e olha uma pessoa que está tendo uma série de espasmos na mão, a gente olha com uma certa estranheza, como se tivesse alguma coisa errada ali. Porque a gente pressupõe que os nossos movimentos, eles são, em grande parte, conscientes e escolhidos e para um objetivo. Então, se eu estou com sede, eu olho ali para o filtro e eu decido que eu quero ir beber água, eu vou me levantar, vou caminhar, vou fazer todos os movimentos coordenados para poder resolver, o que eu decidi fazer. E agora um parênteses, que não tem propriamente a ver com esse vídeo. Mas você já pensou que se a gente vê alguém tendo espasmos ou movimentos involuntários no corpo, a gente olha com uma certa estranheza, assim, será que tem alguma coisa de errado com essa pessoa? Mas por que você não pensa a mesma coisa quando existem esses espasmos mentais? Quando há pensamentos insistentes? Pois é, olhar para os nossos pensamentos e entender como que eles deveriam funcionar é fundamental para a nossa saúde mental. Mas isso não é propriamente o assunto desse vídeo. Se você se inscrever no canal, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo dos vídeos. Então, a motivação, ela energiza e molda os nossos comportamentos. A motivação é parte da volição, tem a ver com o conceito de vontade. Ou seja, é a nossa capacidade de escolher, de algum grau, controlar o nosso organismo. E eu sei que você me diria agora, Rafael, tudo que eu mais quero na vida é ter controle total da minha vida, controle total do meu corpo. Eu quero escolher se eu vou adoecer, se eu vou sentir dor ou não, se eu vou me apaixonar ou não por uma pessoa. Às vezes a gente é iludido por essa ideia, de que a vida seria tão mais fácil se nós estivéssemos no controle. E a verdade é que a gente não tem esse controle. E ainda bem que não, porque quando a gente está falando de volição, nós estamos falando do aspecto consciente da nossa mente. E a verdade seja dita, o consciente é uma parcela pequena e, apesar de sofisticada e muito boa para alguns aspectos, a gente não teria capacidade suficiente de fazer tudo o que a gente precisa. Talvez você menospreze seus processos inconscientes, desde o inconsciente cognitivo, que está automatizando e resolvendo uma série de coisas do seu organismo. Por exemplo, quando você adoece, todo o seu sistema e mecanismo de defesa independe da sua vontade, independe da sua tentativa de controle e, de maneira geral, ele é muito eficiente. Assim como os seus batimentos cardíacos estão sendo controlados, seu peristaltismo, uma série de funções do organismo que, a princípio, estão em segundo plano, mas são fundamentais para a sua vida. Isso também ocorre com questões da mente. Existem muitos aspectos que estão acontecendo em segundo plano e o que a gente recebe em primeiro plano, o que vem para o consciente, ele já passou por uma série de processamentos. Tendo em vista, então, que o nosso aparato consciente ele é limitado, ele não está lidando com todas as informações e todos os processos, não há de se falar de controle. Quando a gente fala da palavra controle, ela parece um tanto quanto absoluta, como se pudéssemos escolher quando e como modular ou modificar os processos psíquicos ou os processos físicos do organismo. Então, se não há controle, talvez a palavra influência seja mais adequada. E se você ainda não está convencido, tente aí controlar seus batimentos cardíacos, tente controlar sua respiração, tente controlar os seus pensamentos. Você vai notar que você possui influências diferentes. A maneira de influenciar seus pensamentos e o grau de controle, o grau de capacidade é diferente em relação, por exemplo, à respiração.
que também não é total. Se você tentar controlar sua respiração agora, talvez você consiga por um tempo, mas vai ter um limite. E você consegue essa influência dentro de um limite também, né? Você não consegue ficar sem respirar por, sei lá, 10 minutos. E quem dirá os batimentos cardíacos, que a gente consegue influenciar, mas de uma maneira indireta, né? Se você souber como, se você souber que uma atividade física vai acelerar, você pode sair correndo e acelerar seus batimentos cardíacos. Você pode sentar para se meditar e diminuir sua respiração e diminuir os batimentos cardíacos. Mas você percebe que ainda está mais distante dessa suposta ideia de controle? Então veja bem, para você se conhecer, é importante compreender um conceito fundamental. Nós somos um ser em camadas interativas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos várias instâncias que interagem entre elas. E aí, em várias culturas, filosofias ou na própria ciência, a gente vai dividir em algumas camadas e tentar compreender como que elas interagem. Mas o ponto central é o seguinte: você não é um uno, né? Você não é uma identidade isolada, por mais que a gente tenha essa sensação. Quem é responsável por isso é o ego. É como se o ego lidasse com essas várias instâncias, essas várias camadas, e fosse papel dele, responsabilidade dele transformar isso numa unidade, para que a gente tenha esse senso de identidade. E aí você tá pensando agora, tá, Rafael, mas o que isso tem a ver com motivação? E como que buscar por motivação pode estar atrapalhando minha vida? Não faz o menor sentido. O que eu escuto aí o tempo todo nos vídeos, enfim, nas palestras, é que a gente tem que se motivar, tem que estar motivado para a vida. Você já viu uma criança motivada? Você já viu uma criança precisar de motivação? Pensa na seguinte cena: é uma criança, ela vê um brinquedo que ela deseja, ela quer interagir com aquele brinquedo, ela engatinha, pega esse brinquedo e, enfim, começa a brincar. Será que ela precisou de motivação? Ou você já viu a seguinte cena: você olha para uma criança, ela tá olhando pro brinquedo e tá com uma cara de choro, uma cara de magoada, e você pergunta para ela o que tá acontecendo, e ela te responde: ai, tudo que eu queria era ter vontade de engatinhar e pegar o brinquedo. Não parece uma cena super estranha? Porque no fim das contas, quando a gente tá falando de meditação, é isso, né? É um desejo de desejar, é querer ter algo que não temos, que não é natural pra gente. Quando você tá com sede de verdade, se eu viro e falo pra você: pô, tem água ali na cozinha, pode ir lá pegar, você acha que você vai precisar de motivação para poder ir até a cozinha pegar água? E aqui está a questão. Eu falei para vocês que nós usamos motivação no sentido coloquial e como um conceito psicológico. Então, a motivação psicológica, ela é sim o motivo daquilo que fazemos. Então, nós temos que analisar do que é feito o comportamento. Ela é a posteriori, ela não é a priori. Ela é posterior, ela é daquilo que acontece ou que aconteceu, e não daquilo que está no campo do pensamento. Então, eu posso dizer que se eu olho para uma pessoa, ela levantou, foi, pegou um copo d'água e bebeu, eu consigo inferir que a motivação dela se levantar e pegar a água é porque ela estava com sede. Essa é uma inferência, eu não posso não ter certeza, mas eu posso perguntar para ela: por que você se levantou? E se ela, me responder: poxa, eu estava com sede, fui pegar um copo d'água, tá aí. A motivação desse comportamento foi a sede. Agora, quando a gente fala coloquialmente de motivação, não é do que aconteceu, é sobre o que não aconteceu, o que supostamente deveria acontecer. E essa palavra deveria é o que nos diz muito desse assunto. Porque quando a gente usa deveria, a gente está dizendo de algo que não é. Se deveria, é porque não é. Então, muito provavelmente, não é algo natural para você. Se você não está com sede, mas você foi levado a crer, você foi ensinado, e aí pode ser algo geralmente externo, terceirizado, artificial. Você foi levado a crer que você precisa beber 10 litros de água por dia. Você não está com sede. E aí você está sentado no sofá e você se lembra que está na hora de beber água. Nesse caso, você vai precisar dessa motivação, né? Você vai ter que ter uma crença forte o suficiente, ou você vai ter que ter disciplina o suficiente para fazer algo contrário ao seu instinto natural, né? E quando eu estou usando a palavra instinto, ela tem a ver justamente com as instâncias que a gente falou lá atrás, as camadas. Então existe uma camada nossa importante que direciona de acordo com as nossas necessidades, com as necessidades do organismo. Se você não tem essa necessidade, se ela não está nem latente, né, nem urgente, nem latente, você não vai ter drive, você não vai ter energia te impulsionando
para esse comportamento. Ora, motivação, então, nesse sentido, é uma espécie de persuasão, é a capacidade de fazer aquilo que não é natural para você. Mas ainda assim você deve estar pensando que, cara, essa é uma habilidade maravilhosa. O quanto é dito, né, da importância da gente ter disciplina. É um conceito interessantíssimo da cultura contemporânea, né? A gente pauta nossa decisão e nossa vida na opinião de especialistas. E quem que deveria ser o especialista da sua própria vida, do seu corpo, do seu organismo? Esse é um assunto muito complicado, né? Então a gente escuta por aí, você tem que cuidar dos seus dentes de tal maneira, você tem que cuidar da sua higiene desse jeito, você tem que ir para academia, malhar tantas vezes de tal jeito, você tem que se alimentar com tanto de proteína ou tanto daquilo, enfim, a gente é bombardeado por uma série de informações e a nossa insegurança, a nossa incapacidade de ter autoconhecimento, uma vez que isso nunca foi estimulado, né, e na nossa cultura, infelizmente, isso é pouquíssimo estimulado, faz com que a gente não se conheça, não saiba quais são os nossos valores e necessidades, e aí a gente começa a pegar isso do externo e tenta aplicar e força o tempo todo, achando que o problema sempre é o externo, né? Então eu fiz uma determinada dieta, não me adaptei tão bem, o problema é aquela dieta, eu parto para a dieta B, depois para a dieta C, e o feedback ele nunca tá no entendimento de como que a gente funciona, de perceber como que as coisas nos afetam, né? E esse deveria ser o ponto número 1. Certa vez, a minha irmã estava grávida e ela veio conversar comigo, me perguntando assim, Rafael, o que você acha que é o mais importante, assim, Tava se preparando para a maternagem, né? Para a criação da minha filha, minha sobrinha Sofia, que é linda demais. E aí, ela me perguntou, ela sabe que eu, né, gosto muito do assunto de psicologia do desenvolvimento, né, da aprendizagem, inclusive eu tenho uma pós-graduação nisso, mas a minha resposta acho que foi certeira. O que você pode oferecer de principal, de melhor para o desenvolvimento da sua filha é aprender a escutá-la. Esse é o ponto-chave e é o mesmo que a gente pode fazer por nós mesmos. A principal coisa que podemos fazer pelo nosso desenvolvimento é conseguir nos escutar. Porque a gente só intervém, a gente só modifica aquilo que a gente entende o que está acontecendo. E estamos num mundo que tenta te convencer o tempo inteiro do que você precisa. E quanto mais você acredita nisso, mais distante você fica de você mesmo. E a quantidade de pessoas que confundem as próprias necessidades é gigante. Por mais bobo que isso possa parecer. Clinicamente, eu já ajudei inúmeras pessoas que se percebem, por exemplo, ansiosas e elas acreditam que precisam de mais satisfação no trabalho, quando na verdade elas estão precisando de afeto e acolhimento e de um abraço. Não conseguem perceber, não conseguem discernir as próprias necessidades. E o mais comum, né, você já deve ter ouvido falar, as pessoas comendo suas emoções. Tem a ver com isso, às vezes tudo que a pessoa precisa é de um acolhimento e aí ela não identifica isso muito bem, né? E ela não consegue direcionar o comportamento para criar laços ou para se aproximar de pessoas que são importantes e ela busca isso na comida. Mas como a comida não supre a necessidade dela em si, mas ela acredita que supriria num nível inconsciente, então ela sente um alívio e depois come mais e come mais e come mais e vira uma espécie de compulsão. Em algum nível, as compulsões estão relacionadas com aquilo, com um distanciamento. Eu pego algo para poder suprir uma necessidade, mas ele não supre de fato. Só que eu acredito que ele supre, então eu vou tentar de novo, vou tentar uma maior dose. Então veja bem, nós estamos vivendo um grande refluxo. Nós temos várias maneiras de separar o que eu chamei de camadas, de instâncias, né? Mas assim, uma que eu acho muito funcional e que eu trabalho muito com meus pacientes, meus alunos, é dividido em 3 camadas e tem alguma relação bem próxima com as neurociências, né? Então é como se a gente estivesse falando do cérebro, um cérebro nuclear, que ele está muito relacionado com os instintos, com aquilo que é muito consolidado para o organismo. Depois nós temos o sistema límbico, que é o sistema emocional. Ele tem muito a ver com a percepção de contextos, de modificar o organismo para que ele funcione para determinados contextos. No fim das contas, é isso que é uma emoção, né? A gente observa um contexto e o nosso organismo se modifica para poder atuar ali. É claro que isso ele funcionando perfeitamente, né? Existem alguns ruídos e ele pode não funcionar bem por alguns motivos. E por fim nós temos a camada mais externa, o córtex, que vai ter a ver com os processos mais humanos, raciocínio, pensamento propriamente dito, né? Essas 3 camadas, elas estão interagindo. Existem várias maneiras
disso acontecer. Mas, quando eu estou dizendo da maneira como a gente deveria lidar com o mundo, pelo menos a maior parte do tempo, ela seria de baixo para cima. Uma vez que a gente localiza o instinto nas nossas entranhas ali, né? Então pensa no seu umbigo. A gente localiza simbolicamente as emoções aqui no coração, né? Não estou dizendo que as emoções estejam aqui, mas uma vez que quando a gente tem uma alteração emocional, há sempre uma alteração de batimento cardíaco e de respiração, então existe uma relação de resposta, de função dessa região. E quando a gente fala de pensamentos, raciocínios, né? A gente geralmente pensa na cabeça. Então, vamos pensar nesses 3 lugares. Então, se a gente entende a necessidade surgindo, né, lá associada aos nossos instintos, isso sobe fazendo com que a gente busque um contexto adequado para poder suprir essa necessidade e depois pense, raciocine o que a gente pode fazer para suprir. Então, se eu tenho fome, eu procuro um contexto adequado para isso. Se eu preciso de caçar, eu vou despertar raiva, que vai me preparar para a luta, até caçar e aí, né, e fazer e pensar como, o que eu vou buscar para poder suprir essa necessidade. Agora, num contexto um pouco mais contemporâneo, vamos dizer que eu preciso fazer renda extra. Então, será que isso começou lá na necessidade? Eu olho para o meu contexto de vida e falo, pô, tá difícil, eu preciso pagar um tratamento aqui para o meu filho, eu preciso fazer renda extra, né? A minha emoção vai modificar, vai para poder me energizar para isso, né? Poderia ser a própria raiva, que é uma emoção que nos impulsiona para a resolutividade. E eu vou pensar o que eu vou fazer, isso vai se transformar em comportamento. Fiz um tanto de brigadeiro e saí para vender, para poder fazer renda extra. Agora, um outro processo é eu tô deitado no sofá, tranquilo, não há, a princípio, grandes necessidades ou urgências. E aí eu vejo um vídeo falando que eu tenho que fazer renda extra. De alguma maneira, eu compro essa ideia, porque essa ideia é persuasiva, me mostra que se eu fizer renda extra, eu vou conseguir investir, se eu investir, eu vou ficar rico. E aí, isso faz um sentido. Pô, eu gostaria de ficar rico. Só que esse ficar rico, ele não está associado àquilo que eu realmente tenho necessidade. Não está nas minhas entranhas isso. Então, não é mais um processo, né, interno, tem a expressão externa. É algo que vem de fora e que tenta chegar lá dentro e tenta mobilizar a minha vontade. Então, meu pensamento vai ser algo do tipo, eu deveria fazer algo para poder ter renda extra. Mas não tem a motivação, não tem a energia, não é natural, né? Provavelmente a palavra, o pensamento que vai nos ajudar a perceber esse tipo de processo, essa palavra deveria, eu deveria. Talvez o que eu vou sentir emocionalmente nem vai ser essa energização, né? Esse aumento de potência. Talvez seja até uma tristeza. E possivelmente fenômenos como procrastinação vão ser comuns em situações assim. Então, não adianta ser convencido racionalmente. É preciso que exista a integração. Essas instâncias ou essas camadas podem estar apontando para lugares diferentes. E é isso que nós vamos dar o nome de conflito. E quando eu estou falando se integrar, é importante que cada uma dessas camadas, elas apontem para a mesma direção. Quando você conseguir fazer isso, você vai viver sem atrito, não vai ter conflito. Porque quando cada parte sua apontar para uma direção diferente, o que você vai viver é um conflito. Pense num relacionamento amoroso. Tudo que a gente quer para poder viver um amor pleno é que essas 3 instâncias estejam conectadas. E isso está altamente relacionado com, por exemplo, a teoria triangular do amor de Sternberg. Ele vai colocar 3 instâncias. Uma delas tem a ver com instinto, né, com paixão. A outra delas tem a ver com afetividade, com conexão. E por fim, um aspecto mais racional, que ele vai chamar de decisão e compromisso. Então, às vezes, nós temos uma delas, mas não temos as outras. E o que a gente busca no relacionamento é que elas estejam integradas, alinhadas como a mesma pessoa, para que a gente viva plenamente, porque não vai existir uma falta daquela relação. E isso serve como um parâmetro para a gente olhar para tudo aquilo que nós decidimos viver. E esse sistema complexo, cada uma dessas instâncias, elas te tornam uma pessoa única. Nossa subjetividade, ela é única. Sendo assim, para que motivação? Por que não buscar acessar, compreender cada uma de suas camadas e alinhá-las para que você tenha uma vida com muito menos conflito, para que você se sinta mais leve, para que você siga o seu caminho com pouco ou nenhum atrito, pelo menos o atrito interno. E quando você achar isso, você vai sentir que as coisas fluem naturalmente, que você tem uma vida mais leve, mais alinhada, mais centrada. E quando isso acontecer,
Pode ser que você note que você nem precisa de uma Porsche ou de um Patek Philippe, o que também não te impede de conquistar qualquer coisa relacionada a um bem material ou qualquer coisa associada a um bem, um objetivo, uma meta. Isso não tem nada a ver com não seguir as metas. É uma percepção muito profunda da sabedoria oriental. Lao Tzu disse que toda persuasão é ausência de mérito. E essa é uma frase emblemática que vai contra a cultura contemporânea, né? Nós somos totalmente pautados em persuasão, né? A gente tem que convencer o tempo todo os outros do que é melhor para eles, até porque isso está relacionado com capitalismo, com venda, né? Então, se eu te convenço que você precisa de motivação, eu estou vendendo uma palestra sobre motivação. Enfim, se eu te convenço que você precisa ter um relógio para demonstrar status, porque status vai te fazer você se sentir bem, porque terão outras pessoas te admirando e etc., é porque eu estou vendendo esse relógio e isso vai me dar lucro. Então, assim, o ponto-chave do vídeo hoje é entender que talvez, e no meu entendimento isso é uma verdade, vê se faz sentido para você. O menor caminho entre dois pontos, né, onde você está e onde você quer estar, ele talvez não seja a reta, ele não seja o óbvio, porque o universo, ele é uma série de fluxos, uma série de energias em movimento. Então talvez o menor caminho entre o ponto A e o B seja aquele no qual o fluxo favorece. Porque se você encontra o fluxo, mesmo que seja mais longo para chegar de um ponto A para um ponto B, né, como um rio, você pode boiar, né, você pode relaxar e a própria correnteza da vida, a correnteza da natureza vai te levar para esse ponto. Muitas vezes é mais sábio do que ver, né, de maneira rígida onde você quer ir e dar braçada contra a correnteza. Bem, e se você quer encontrar, né, conhecer mais a si mesmo, encontrar o que faz sentido, o que vai te nutrir nessa vida, existe um conceito oriental chamado de Ikigai que tem tudo a ver com isso. Tem a ver com propósito, né? E as pessoas que encontram seu Ikigai, elas conseguem se centrar mais, elas conseguem estar mais integradas de uma maneira mais ampla e mais simples, mais natural com a vida, com menos atrito. Se é isso que você está buscando uma vida mais leve, você quer encontrar esse centro, então eu vou deixar aqui o link falando sobre o Ikigai, que pode ser um conceito que vai te ajudar grandemente. Eu espero que essas reflexões tenham te ajudado, eu vou ficando por aqui, até a próxima.